Oi, gente! Olha lá, nono episódio. Eu tô adorando fazer, realmente tem sido terapêutico. Eu me organizo muito quando eu falo. E eu tô tendo feedbacks tão deliciosos de pessoas, tanto que há muito tempo eu não converso, quanto de pessoas desconhecidas. Então, bora lá! Hoje é nosso episódio solo, né? Dentro daquela proposta de intercalando. E eu separei um tema aqui pensando que eu vivi duas camadas da minha vida paralelas, assim. É, por um lado, eu estava num aprofundamento do autoconhecimento na terapia, estava utilizando várias técnicas, respiração holotrópica, tentei fazer yoga e estava indo para atividade física, construindo o que hoje, né, eu estou chamando aí da minha equipe de apoio, do meu balaio de ferramentas, de, dos instrumentos que eu tenho utilizado para sobreviver nesse mundo de hoje, independentemente da sua crença, se ele está acabando ou não está acabando, se eu estou achando que tem que acabar ou não, que, como eu já disse, não é essa a proposta. Eu estou até pensando em mudar o nome do podcast para Sobrevivendo ao Fim desse Mundo, porque desde a década de 90 eu já tinha essa perspectiva de que nós tínhamos que construir algo novo. Por isso que eu falava que eu não sabia se ia ser socialismo, comunismo, nunca entendi direito como é que a gente poderia viabilizar essa revolução do proletariado na atual fase de desenvolvimento tecnológico armamentista que acaba com a humanidade. Então, sempre tive um incômodo com essa questão, e a própria questão, até hoje, depois de ter estudado mais, vejo que por ignorância, uma má compreensão dessa ideia da ditadura do proletariado, né? Mas um dia qualquer, a gente faz um programa só para falar disso. Hoje a ideia no episódio é falar que, em paralelo, eu estava na vida pessoal, em todo esse processo de transformação, paralelo à minha vida profissional, eu tinha passado no concurso do Ministério Público de Minas Gerais, e a minha turma de concurso, a 52ª turma, ela foi influenciada desde quando nós passamos no concurso, existe um período que chama Escola de Formação, e nós fomos influenciados desde a Escola de Formação pela criação da ENAMP, né, a escola, essa ideia de um órgão de mediação no Ministério Público, dos mecanismos autocompositivos. Então, nós tivemos teoria, tive influências maravilhosas dos colegas Luciano Badini e Daniele Arlê. Então, desde o início da minha carreira como promotora de justiça, eu sou influenciada e o Ministério Público de Minas fez muitos programas educacionais envolvendo tanto mecanismos autocompositivos quanto justiça restaurativa, culminando, né, na minha participação no curso, eram 2 módulos na EMU, a Eastern Mennonite University, localizada em Harrisonburg, próximo de Washington, nos Estados Unidos, em que eu fui parte dessa segunda delegação. Já tinha ido uma delegação brasileira, composta por dezenas de profissionais do sistema de justiça, e não somente juízes, promotores, defensores, advogados, mas também assistentes sociais, psicólogos. Então, foi uma experiência riquíssima, né? E um dos módulos era o STAR, que é Estratégias para o Enfrentamento do Trauma e Resiliência, traduzido, né, para o português. E ele surge exatamente dos trabalhos de justiça restaurativa e dos trabalhos comunitários, porque a perspectiva da justiça restaurativa nos Estados Unidos e Canadá, ela é mais de uma justiça comunitária. No Brasil, ela está mais ligada ao sistema de justiça, à instituição, né, e todas os que compõem o sistema. E no 11 de setembro
foram feitas muitas iniciativas para cuidar das vítimas sobreviventes, tanto pelas perdas de pessoas queridas, como porque passaram efetivamente por algum evento extremo, enfim. E aí se desenvolveu essa metodologia, estratégias eu não lembro em inglês, mas em português é estratégias para o enfrentamento do trauma e resiliência, e foi um divisor de águas na minha vida, e o que eu queria relatar hoje é exatamente como essas duas questões se conectaram. Então, eu tinha uma influência com a perspectiva profissional, mas que me trouxe uma série de instrumentos para esse autoconhecimento e essa transformação que estava sendo feita no plano pessoal. E eu lembro de um comentário de uma juíza muito querida da Paraíba, falando, nossa, eu nunca imaginei que algo da minha profissão pudesse me acrescentar tanto na vida pessoal como a justiça restaurativa. E vou aproveitar e mandar um beijo para toda a turma, e não vou nominar um por um, porque senão vou ser injusta, vou acabar esquecendo um ou outro nome, e são dezenas, então, um beijo para toda a turma da delegação brasileira, que foi para a EMU em 2019, vocês foram super importantes na minha vida, foi um divisor de águas, e nesse momento, eu estou lá no processo de autoconhecimento, começando a olhar, eu já tinha tido uma crise de burnout, e começando a olhar para essa Daniela workaholic, que vem da iniciativa privada, onde fazia muito sentido trabalhar que nem uma louca, 12, 14 horas por dia, e que na iniciativa e no setor público existe uma demanda que a gente pode trabalhar 14 horas por dia que a gente não dá conta, no nível de perfeição que a gente quer fazer, e esse curso da IMU, ele passa a me trazer essas reflexões sobre meditação e sobre essa perspectiva que o Dalai Lama traz, né? Acho que pelo que me contaram ali no começo do século XXI, pelos anos 2000, em que ele faz esse desafio do budismo e a ciência dialogarem para propor ideias, programas educacionais e diversas iniciativas, milhares que aconteceram no mundo todo. E dentre essas iniciativas, eu já até falei isso lá no episódio 3, né, o Respirar para Não Pirar, onde eu passo a ter acesso a uma série de estudos científicos sobre a importância da respiração e da meditação para o equilíbrio emocional. Então, essas duas frentes, elas se interlaçam. Eu estou um pouco em crise com tudo isso, porque está muito ligado a toda uma perspectiva da psicologia positiva, ela surge nesse balaio, e no Clube do Livro do Calma Urgente, nós lemos um livro que chama Rapicracia, e que é um tapa na cara sobre tudo isso, assim, e como isso foi apropriado pela economia para hoje ser essa ideologia de que nós somos escravos de nós mesmos, né? Então, eu estou um pouco em crise com isso, mas isso ainda para mim é muito forte, e são valores que eu tenho utilizado para sobreviver. Que eu penso que se hoje eu abrir mão deles, eu realmente piro, assim. Aí eu vou ter um burnout atrás do outro, e não é o que eu quero para mim, como eu já venho falando aí há algum tempo, digamos assim. Uma coisa que eu queria pontuar com vocês é que daí, dentro desse processo todo, a neurociência, no meu autocuidado, tomou uma proporção grande. Então, esse seria o assunto de hoje, né, que eu queria refletir com vocês nesse episódio do podcast. Eu nunca tinha ouvido falar antes, e aí é isso, assim, tanto nessa restaurativa quanto lá nas técnicas que eu fui fazendo para o autoconhecimento, eu nunca tinha ouvido falar desse conceito de que nós temos um cérebro reptiliano
e que ele é o responsável pelo nosso instinto, por questões básicas da vida, né? Você respira, você tem a fome, e é definido principalmente em três, né? Luta. Quando acontece algo na nossa vida, nós temos uma resposta instintiva que pode ser dividida em três hipóteses: luta, fuga ou congela. Existem algumas verbos diferentes, mas a ideia é essa, né? Então, lá, quando nós éramos animais irracionais, existe um perigo, ou a gente luta, ou a gente foge, ou a gente congela. Tem até um desenho muito fofo. Ah, esqueci, quando eu fiz o roteiro eu não lembrei dele. São os animais na floresta, e aí chega um condomínio, e aí um dos bichinhos lá, que eu esqueci o nome, ele exatamente finge de morto, né? Para o predador não pegar. Então, realmente existe essa resposta instintiva, e não é que, e daí estudando, né, e fazendo cursos, lendo, não é que existe dentro do nosso cérebro uma parte separada que é o cérebro reptiliano. Mas, pensando numa teoria de que nós teríamos um cérebro, um tricérebro, né? Nós teríamos essa parte reptiliana, que é mais antiga, e aí a evolução, quando nós nos tornamos mamíferos, cria-se a parte límbica, e o neocórtex é o que permite a nossa parte racional. Então, é uma teoria de divisão, né, das funções do cérebro razoavelmente aceita no mundo todo. Então, existem funções ali que os répteis já tinham, as funções do nosso cérebro que os próprios répteis já tinham no passado. E essa resposta luta, fuga ou congela, ela está ligada a essa parte, né? Então, consegue-se ver lá hoje nas imagens cerebrais, que é essa parte do cérebro considerada mais primitiva, porque presente em animais na escala de evolução tidos como mais primitivos, ligadas a essa área do cérebro. E tem um vídeo super interessante, que depois eu vou deixar o link na descrição, que é no YouTube, e que eu já nem sei de qual formação que veio, mas se colocar lá no YouTube também o Cérebro na Palma da Mão, Daniel, eu lembro que ele é meu xará, Siegel, né? Siegel. Ele dá uma explicação dessas áreas do cérebro, e por isso que chama o cérebro na palma da mão, utilizando a palma da mão, que eu acho simplesmente fantástica. Então, ele explica, né? A medula espinhal, ela vem para cima, então, ela pode ser representada pelo pulso, né? E subindo, você tem dentro do crânio o tronco cerebral e o sistema límbico, eles que trabalham juntos, né? Ajudando a regular esse nível de alerta e as emoções, e, em tese, como você vai responder nessa luta, fuga, congelo. Nós podemos representar, né, a região do córtex como sendo os dedos aqui em cima dessa região, né? Então é como essa área, e nós temos essa outra área, e vem o córtex aqui por cima, que dá até para você ensinar para uma criança, ele explica, né, estando de lado, assim, é como se fosse essa área da frente da testa aqui, né, e o córtex está nessa parte superior do cérebro que nos permite compreender o mundo externo, né, nos permite pensar e raciocinar. Então ele usa como se, quando a gente não respira, ele ainda usa a expressão em inglês, né, flap the wings, e ele fala que ele explica para as crianças isso, olha, se você não respirar, vai subir e você vai ser só instintivo. Então, respirando é que você consegue esse equilíbrio emocional para você dar uma resposta mais racional, que vá além do luta, foge ou congela. Porque todas essas reações, elas vão ter consequências da produção de neuroquímicas, né? Então, adrenalina
e isso faz o seu corpo todo reagir. Então, esse vídeo me ajudou muito a entender isso, e eu acabei não citando ele no episódio da respiração, então achei por bem, nesse que eu resolvi falar da neurociência, no meu autocuidado, a gente trabalhar, eu dar de dica para vocês esse vídeo do YouTube do Daniel Siegel. E por conta dessas influências, principalmente da justiça restaurativa e da possibilidade da meditação me auxiliar na possibilidade do equilíbrio emocional, eu fui tomando contato, né, primeiro assim, antes dos protocolos ou programas educacionais, cada um chama de um jeito, já vou explicar o que é, acho que em setembro de 2019, eu estava num pré-burnout, acabei depois tendo outro, mas não voltei ao terceiro, mas naquele momento já estava buscando minhas ferramentas, etc. Então, eu tiro uma semana e vou para Ubatuba. E chego em Ubatuba, só chove. Aí foi uma chuva mesmo, mas aquela chuva forte, forte, forte. Eu consegui um dia no mar, assim, de teimosa, de eu vou nessa água gelada chovendo, mas para limpar a energia dessa água salgada, e de tanto que chovia. Então eu fiquei muito no quarto do hotel, descansando, e tinha uma rede assim na varanda, e aí eu ficava na rede, e aí tinham me indicado, então por isso que eu quis contar essa história, porque foi o primeiro podcast que eu começo a escutar, que é o Coemergência. E na época, eles moravam numa casa, acho que era na Vila Mariana, em São Paulo, se não me falha a memória, e eram pessoas mais jovens que eu, né? Em 2019, naquela época, eu ainda estava mais perto dos 40 do que dos 50, como hoje em dia. Mas naquele momento, eles eram tipo uma, duas gerações mais jovens que eu, mas jovens que estavam questionando toda essa. Ah, não, você tem que trabalhar muito, baranã, e perpassando pelo budismo. E eles criam esse podcast, o Coemergência. Na época não se filmava, era exclusivamente áudio, e eles diziam que era na área da lavanderia dessa casa que eles dividiam os custos e moravam lá juntos. E eles todos são divertidíssimos. Eu também não vou nominar, porque eu vou correr o risco de esquecer. E todos eram maravilhosos. Através deste podcast é que eu começo a ter o hábito de ouvir podcasts, e ele também me leva para a comunidade online de transformação, O Lugar, por conta do Gustavo Guitti e do Daniel Cunha, que era dessa turma do Coemergência, e, e isso muda muito a minha vida. Eu maratono Coemergência lá em Ubatuba, na chuva, e aí eu volto, assim, dizendo, eu vou usar essa meditação para me ajudar nessa questão do equilíbrio emocional. E começando a ir buscar fontes de como meditar, eu encontro essa comunidade, o lugar, daí passa a ser isso até hoje, é uma das minhas ferramentas. Quem sabe, hein, eu consigo convencer eles a fazer um episódio. Vamos aguardar, vamos mandar o e-mail, quem sabe. E também acabo tendo acesso a informações, e vem a pandemia, né, em 2020, então, pelo que eu entendi, esses programas educacionais, eles eram oferecidos só presencialmente, e eles começam a fazer online, então eu começo a ter acesso. O primeiro que eu faço é exatamente do Coemergência, dois deles, o Daniel Cunha e o... Gente, esqueci o nome do Guilherme, acho que é o Gui. Eles tinham feito a formação do Cultivating Emotional Balance. Depois eu vou deixar o site deles aí, do SEB Brasil, e na descrição, porque eles têm vários pessoas que fizeram a formação para poder desenvolver o programa educacional. E aí eram 8 semanas, e que existia um encontro semanal online, acho que pelo Zoom, e
a gente tinha reflexões e tarefas para fazer durante a semana, e aí é o primeiro que eu conheço, né, desses programas educacionais, e fico sabendo disso. O Dalai Lama propõe essas intersecções, né, entre a ciência e o budismo. O SEB, ele é criado pelo Alan Wallace, que é um monge budista, mas físico. Acho que ele é físico também, ele eu não tenho certeza, mas ele é monge budista. Porque o Mathieu Ricard é físico, né? Então, por isso que eu estou na dúvida se eu não estou confundindo. Mas ele é monge budista, e um dos pais, que tem vários aí que se pega esse título, e Paul Ekman, ele é pai da Eve Ekman, e os dois foram consultores científicos do filme Divertidamente. Então, toda a pesquisa dele, em que ele identifica as emoções básicas, são as usadas no filme, e ele até escreveu um artigo dizendo que algumas coisas ele discorda, mas, no geral, os dois filmes mostram bem. E uma coisa que eu acho fantástico nesse programa educacional específico é a gente entender essa perspectiva do Paul Ekman de que não existem emoções positivas e negativas, que o que tem são efeitos positivos ou negativos que a gente toma decisões com base naquela emoção. Então, se nós identificarmos a emoção e entendermos o que está acontecendo, por que eu estou sentindo aquilo, eu consigo trabalhar muito melhor as questões afetas à CNV, a comunicação não violenta, e essa diferença que depois vale um episódio específico para falar de posição e interesse, que nós utilizamos muito também nos mecanismos autocompositivos, e até fazer um pouco melhor essa diferença nas duas áreas, mas em respeito ao nosso tempo aqui, que já está passando muito, eu vou me ater hoje nesse tema específico da neurociência, no autocuidado, e desses programas educacionais, tendo a meditação como linha mestra, digamos assim, dos 3 que eu fiz, que eu estou contando para vocês. Então, o primeiro que eu fiz foi o SEB, o Cultivating Emotional Balance. Eu fiz com o Coemergência, o Dani Cunha e acho que é o Guilherme mesmo, mas desculpa se eu estiver trocando. Depois que eu fiz esses outros 2 que eu vou explicar, eu acabei repetindo o SEB com o Fred Barão, que é um psicoterapeuta também maravilhoso. Eu vou deixar o Instagram dele aí, eu não lembro de cabeça, mas acho que é Fred Barão algum número lá, também não deve ser difícil de achar, mas vou deixar nas referências. Um cara fantástico, amei repetir anos depois com ele. Depois do SEB, eu tive acesso ao Cristiano Ramalho, que também é um psicoterapeuta, que tem a formação pelo CCT da Universidade de Stanford, que é o treinamento e cultivo da compaixão, que também para mim foi muito transformador. Primeiro, essa diferença entre empatia e compaixão, né? Então, a empatia é quando eu me coloco no lugar do outro e eu também sofro o que o outro está sofrendo. E isso faz com que eu gere os hormônios que fazem mal ao meu corpo. Já, eu falei isso no episódio 3, já a compaixão é o desejo que todos se livrem do sofrimento. E foi muito interessante, porque no CCT, com o Cristiano, eu entendi que dentro da pesquisa de Stanford, e o protocolo ele é dividido em fases, digamos assim, né, da compaixão. Eles primeiro tinham colocado a autocompaixão, depois a compaixão por seres amados, depois a compaixão por seres difíceis, e depois a equanimidade, que é essa compaixão, digamos, difusa, ampla pela humanidade toda. E eles perceberam, ao aplicar as primeiras rodadas do protocolo, que nós temos mais dificuldade com a autocompaixão do que com a compaixão por seres queridos. Então, eles inverteram. A gente tem mais facilidade de cuidar do outro do que de cuidar de si mesmo, em geral. Óbvio que existem aqueles egoístas que é primeiro eu, depois eu, terceiro eu, mas, no geral, o ser humano tem isso,
e tem um recorte de gênero da mulher também, mas que nós não vamos entrar nesse tema hoje. E então eu fico sabendo que a Christian Neff e o Christopher Gamber, eles desenvolvem um outro protocolo de autocompaixão. E eu fico absolutamente encantada com o livro deles. E no Instagram tenho contato com duas brasileiras que tiveram a formação pela acho que é a Universidade da Califórnia, San Diego, no programa educacional de autocompaixão, a Érica Sobrinho e a Paula Teixeira. Também vou deixar nas indicações os Instagrams, que eu não lembro de cabeça, mas que também são duas pessoas que não é de difícil acesso no Instagram, e acredito que nas redes sociais em geral. E daí fiz também 8 semanas com elas, mas daí com esse foco em autocompaixão. E um dos exercícios mais fantásticos, e aí eu indico outro vídeo do Paul Gilbert, que eu vou colocar também o link do YouTube aí na descrição, e assim, esse é um do que eu mais indico para as pessoas, que é o Como Falar Gentilmente Consigo Mesmo. E aí ele vai explicar qual é o efeito no nosso cérebro da autocrítica, do chicotinho, e de que eu podia ter feito melhor, que é uma cobrança que eu tenho diariamente, que eu tenho trabalhado constantemente, tem me feito muito bem. Então, esses 3 protocolos fizeram eu entender um pouco mais de como meditar, e não tem, cada um vai achar melhor de um jeito, tem a forma em silêncio, que é o Zen, de frente a uma parede branca, olhos 45 graus, tem com música, tem com indução. Agora, assim, o que a gente, acesso a todas essas informações hoje, seja no YouTube, seja no Spotify, é muito fácil. Então, basta você querer entender a meditação como uma ferramenta, como um instrumento para o equilíbrio emocional, e aí você consegue buscar diversas fontes, inclusive gratuitas, se fez sentido para ti o que ouviu até agora. A ideia era dizer isso, de que eu tenho pensado eu como uma tríade, né? A minha vida como uma tríade. Corpo, mente e espiritualidade. Então, eu sempre fui muito mente, e só mente. E essa perspectiva do budismo de caminho do meio tem feito muito sentido para mim, e tem me auxiliado a sobreviver ao fim do mundo, que é o tema do que a gente vem conversando aí semanalmente. Chego já, estou quase estourando meu tempo aí, então vamos para a dica da semana. Como eu falei de neurociência, não tem como não indicar um mestre lindo, maravilhoso, fantástico, Miguel Nicoleles. Eu tenho uma admiração por ele num nível estratosférico. E ele foi no Roda Viva da TV Cultura. Também vou deixar o link que vocês conseguem assistir no YouTube, no dia 28 de julho de 2025. Toda a entrevista é muito boa, então por isso que fica a dica da semana, a entrevista do YouTube. Não chequei se tem no Spotify, mas acredito até que tenha, e nas outras redes aí, o acesso hoje à informação, como estávamos dizendo, é muito fácil. Mas fica a dica porque ele traz vários aspectos dessa questão da neurociência, e para mim ele é um dos neurocientistas mais brilhantes do mundo, e eu tenho um orgulho imenso dele ser brasileiro, com uma visão de saúde muito humanista, né? E ele fala por volta, até anotei aqui na minha colinha, por volta da 1h20, ele fala sobre o vírus informacional, né? E sobre como, principalmente agora, ele percebe isso na sociedade norte-americana,
Então, ele fala assim, a maioria dos norte-americanos não acredita nos fatos e cria uma cadeia de desinformação que ele chamou de vírus informacional. Achei muito interessante, toda a entrevista muito boa, então essa é a minha dica da semana. Gente, eu realmente vou finalizar, porque eu não quero ficar ultrapassando 30 minutos quando for episódio solo. Eu estou amando fazer. Espero que as minhas reflexões estejam fazendo sentido para vocês. Quem chegou até aqui, lembra daquele negocinho de se é num canal, um é joinha, outro é 5 estrelas, seguir canal, para realmente que essa minha terapia falada e gravada possa servir de instrumento para outras pessoas. Então, como eu falo, se veio alguém na sua cabeça, tipo, fulano precisava saber dessa informação, compartilhe o link lá do nosso episódio e dizer que as notícias do mundo como um todo, assim, essa nova ordem mundial e essas perspectivas de aumento de guerras no planeta como um todo e dessa escalada da própria guerra comercial e uma mudança de perspectiva de um mundo globalizado e unido e em torno, inclusive, do enfrentamento, né, da crise climática e do modelo de desenvolvimento que está levando o planeta Terra a uma escassez. Então, eu realmente, para mim, está fazendo muito sentido gravar esse podcast e é isso. Se de repente fez sentido para uma pessoa, já fico super feliz e tem feito muito sentido para mim. Eu tenho tido muita alegria em gravar, em fazer essas reflexões, porque, como eu disse, eu também falando, eu me organizo. Então, um beijo no coração de cada um, de cada uma que chegou até esse fim aqui. E semana que vem, nosso episódio com entrevista, essa tá gravada, então vou dar spoiler. Minha massoterapeuta, Juliana Gaia, lindíssima, e passou um pouquinho da 1 hora, mas ficou muito legal. Então, semana que vem, o 10º episódio com mais uma integrante da minha equipe de apoio. Um beijão e até semana que vem.